Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro fala sobre a mobilização histórica dos engenheiros na Prefeitura de São Paulo. E a reportagem da semana trata sobre inovação tecnológica no Brasil. Veja agora a sessão No Ponto. Na Federação Nacional dos Engenheiros, nós estamos lançando um novo Cresce Brasil. Um Cresce Brasil que nós estamos discutindo agora e apresentaremos a cada um dos candidatos a presidentes, a cada um dos candidatos a governadores desse país, um projeto de crescimento e desenvolvimento. O Cresce Brasil, que é mais engenharia, mais desenvolvimento para o país. Nós entendemos que é a questão tecnológica, nós entendemos que é a infraestrutura, nós entendemos que o produto interno bruto de 6% a ano, com a ampliação dele, com 25% de investimento público e privado, deve ser colocado em pauta. Nós entendemos, nós engenheiros brasileiros, entendemos que essa contribuição de um projeto factível, de propostas factíveis para esses candidatos, possam estar ajudando para que eles coloquem no seu programa de governo parte ou uma grande parte desse nosso projeto. Temos a intenção de ajudar, não a pretensão de que ele seja totalmente adotado, mas nós temos a intenção de ajudar. Nós queremos estar com os braços abertos para que nós possamos ajudar o Brasil a crescer, ajudar o Brasil a ter uma vida melhor, ajudar a melhor oportunidade de vida, de trabalho a todos os brasileiros. Acho que nós temos que contribuir para um Brasil mais justo, um Brasil mais presente nas questões da sociedade brasileira. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e o tema desta edição é a mobilização histórica do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, aí, apoiando os engenheiros da Prefeitura Municipal de São Paulo. E esta mobilização histórica também envolveu os arquitetos. Para a gente entender como é que aconteceu este fato, nós vamos conversar aqui com dois delegados sindicais dos engenheiros na Prefeitura Municipal. Sérgio Ferreira de Souza, que é engenheiro civil e está aí há 25 anos na Prefeitura, hoje está na Subprefeitura de Santana e Tucuruvi. Sérgio, prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Também estamos recebendo Frederico Okabayashi, que é engenheiro civil e é advogado. Atualmente está na assistência técnica da DEPAV, que é o Departamento de Parques e Áreas Verdes da Secretaria do Meio Ambiente. Está praticamente 30 anos na Prefeitura. Fred, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, tudo bem. Bom, para a gente entender o que foi este grande levante de organização, de mobilização, de gente, vamos entender primeiro qual que é a pauta, Sérgio, da categoria. A pauta da categoria hoje seria o salário inicial previsto na legislação federal em torno de R$ 6.154. A recomposição salarial em relação às perdas inflacionárias de 2007 até 2014. A alteração da Lei 13.303, que nos dá um reajuste legal, mas de uma maneira permissiva, né, de 0,01% desde 2002 até a atualidade. Solicitamos então ao governo municipal a manutenção do atual regime de remuneração por vencimentos, não ao estágio de subsídio, que é o que eles querem implantar no município como um todo. Perfeito. E um adendo aqui, Fred, em relação à Lei 13.303, ela tem uma lei constitucional maior que a torna aí uma lei passível de ser dita como inconstitucional, é isso ou não? Na realidade, ele foi adaptado, que a nossa lei orgânica, no artigo 92, ela fala em reajuste anual, só que por conta da lei de improbidade administrativa e outras legislações, acabaram adaptando essa 13.303 e limitando sempre a relação entre despesa de pessoal e receita em torno de
30% é isso, né? E acaba chegando sempre a 0,01% ao ano. Agora eu quero ouvir ambos a respeito disso. Primeiro vou conversar com o Sérgio. Por que essa mobilização, Sérgio, foi histórica? Você tem aí quase 30 anos de prefeitura municipal. Por que essa pode ser dizer que foi uma mobilização histórica? Quais os elementos? Nós havíamos desde 2002 até o presente, sem qualquer tipo de negociação efetiva. Nessa oportunidade de uma negociação que não foi objetiva por parte do governo, começamos a tratar com a nossa categoria de maneira um pouco mais diferenciada, levando a eles todos os nossos pleitos e os pleitos de outras até categorias, como juntamente com os dos arquitetos, né? E não sendo escutado pelo governo. A partir de então, por várias assembleias e também a convocação através dos sites oficiais dos sindicatos, através de blogs de colegas interessados, através de e-mails, conjunto de e-mails, indo visitar a campo os colegas para que se envolvesse com esse processo. Coisas que não existiam até então. Começamos com cerca de 100, 150 e terminamos na última assembleia com por volta de 600 personagens. Quer dizer, essa mobilização nunca existiu. Por quê? Justamente eu acredito pela transparência dos delegados e do próprio sindicato. Nós achamos importante pensar numa forma do marketing para o grupo, não só dos engenheiros, mas também para os arquitetos. Então, pesou muito a questão de simbolizar com a camisa preta do grupo nosso, em sinal de protesto. Tem a rede de técnicos também, que tem cerca de 400 colegas, né? É um grupo online. É um grupo online, isso, do Yahoo. E através desse grupo nós começamos a adotar palavras de ordem, né? Inclusive do Obama, né? Yes, we can. Porque tinha muita gente que eram pessimistas, né? Falar, isso não vai dar certo, funcionário público... Nunca fizemos isso. Nunca fizemos isso, isso não vai dar em nada. Só que a gente começou a reverter. E nesse sentido, a gente começou a trabalhar muito forte com a questão da mobilização nas ruas, né? E o que pesou muito foi o seguinte, a categoria dos engenheiros arquitetos foi diferenciada em relação a interpretar tabelas através de gráficos mais simples, né? Que nós começamos a fazer um diagnóstico do que seria a proposta do governo e a interpretação também dos projetos de lei, onde estavam, vamos dizer, as pegadinhas. Então, nesse sentido que, por conta da nossa agilidade, a própria categoria se sentiu bem representada em relação às outras entidades, porque nós tivemos esse cuidado. Tá? Então, através das assembleias, a gente divulgava, né, as desvantagens da proposta do governo. Então, a categoria começou então a entender a proposta nossa. O que foi mais importante também, a mobilização de rua, quando nós começamos com 200 pessoas, surpreendeu inclusive outras categorias que não esperavam tanta adesão e chegamos a até 800 colegas em frente do Teatro Municipal. Isso foi histórico para a gente, né? E a gente não pode esquecer também a figura do Laerte, que nos ajudou muito nessa questão não só da mobilização, mas também de como trabalhar com as outras entidades, né? Isso foi realmente muito importante nesse processo. Eu acho que a mobilização é somatória de tudo isso, um trabalho que foi pensado em relação à base, porque não adianta só delegados tentar negociar na mesa do SIMP, teria que ter uma retaguarda justamente que são o pessoal da nossa base. Então, tendo 400, 500 pessoas, realmente tem um peso muito grande, inclusive no chamado rolezinho na Câmara Municipal, que nós fomos conversar com 55 vereadores, com a categoria, e a Câmara nos respeita por conta disso. Então, o Sindicato dos Engenheiros, por conta dessa mobilização, ela é respeitada, tanto no Legislativo, principalmente no Executivo. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês, né? E no próximo bloco nós vamos aí também tratar a respeito desta mobilização histórica, mas antes, Sérgio, suas considerações finais?
Eu gostaria de agradecer essa oportunidade em nome de toda a categoria, né? E pela presteza que sempre o sindicato tem nos ajudado e fornecido esse equipamento, essa casa, que hoje a gente já considera que é a nossa casa, a casa dos engenheiros da prefeitura. Obrigado, viu? Fred, por favor. Eu quero realmente agradecer ao Murilo, Carlão, ao falecido Laerte também, por ter acreditado no nosso trabalho, na nossa proposta, que realmente, por ser inédito, né, tem aquela figura do pessimismo e do otimismo. Então, todos foram otimistas e acreditaram no nosso poder, na seriedade, na honestidade do nosso trabalho. Então, eu agradeço, em nome, inclusive, da categoria, por essa oportunidade. Perfeito, obrigado. No próximo bloco, nós conversamos aí com mais atores deste movimento histórico dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura Municipal de São Paulo. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, a reportagem da semana vai falar sobre inovação tecnológica. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. E esta edição tem se debruçado sobre uma mobilização histórica. Engenheiros da Prefeitura Municipal de São Paulo e arquitetos, com uma pauta de reivindicação não atendida, aí conseguiram mostrar que estão aí muito bem representados e organizados. A origem disso tudo, vamos saber neste bloco. Antes, quero apresentar os nossos convidados. Carlos Eduardo de Lacerda e Silva é engenheiro civil e está na subprefeitura da Moca e está na prefeitura há 23 anos, é nosso delegado sindical. Carlos Eduardo, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. E também conosco aqui, Carlos Hanickel, que é assessor da presidência do Sindicato dos Engenheiros, que herdou aí esta interação com os engenheiros da prefeitura. Ele vai explicar isso para nós e tem atuado desde o início neste grande avanço organizacional dos nossos engenheiros. Carlão, seguinte, fala um pouquinho aí por que essa mobilização é histórica sob o seu ponto de vista. É histórica porque nós estamos adentrando um universo que até então nós não havíamos atuado enquanto sindicatos, que é na administração direta. É histórico também porque foi uma organização, uma mobilização que os engenheiros da prefeitura nos procuraram e passamos em conjunto a estudar aquela categoria, os problemas que elas tinham, as demandas reprimidas que existem até hoje, né? E como nos organizarmos para pleitearmos aquilo nas negociações com o Executivo Municipal. E, nesse sentido, o trabalho foi muito intenso. Tivemos a eleição dos delegados sindicais, que são um fator preponderante para essa organização como um todo, e também para adentrar com o sindicato no seio da categoria dentro dos servidores municipais. E, nesse sentido, esse trabalho, que tem 1 ano e alguns meses já, foi iniciado pelo nosso companheiro Laerte Matias, que veio a falecer, infelizmente, e eu assumi o papel que ele vinha representando, espero tê-lo feito à altura que ele faria, e nós conseguimos chegar num momento muito importante,
que é a categoria acreditando nos seus representantes, é a categoria acreditando no seu sindicato e, sobretudo, a categoria acreditando no poder do coletivo, que isso não existia e está passando a existir. As nossas assembleias, as mobilizações de rua, em frente do gabinete do prefeito, as lutas que nós temos travado, as mobilizações e a determinação com que a categoria tem feito na sua participação é muito importante. Esse talvez seja o maior ganho dessa mobilização. O Carlão aí falou um pouquinho da gênese dessa mobilização histórica, porque ela passou pela interação maior entre o sindicato e os engenheiros na base, né? E você fazia parte dessa base, e aí agora atuando como delegado sindical, como é que foi esse começo e a importância dessa interação sob o seu ponto de vista? Nos organizamos, primeiro num grupo interno da prefeitura, e já vínhamos estudando uma forma de poder conversar com a administração, com a gestão. Em determinado momento do nosso trabalho, encontramos a porta do sindicato. Ele nos ofereceu essa condição de nos organizar melhor, de nos orientar com relação a isso. Então, o sindicato foi a instituição que nos permitiu conversar de uma forma mais transparente, de uma forma mais organizada com a atual gestão. Quer dizer, apesar de todas as armas, faltava uma que é importante, que é o sindicato, que tem peso legal de representar uma categoria, né? Sem dúvida nenhuma. E tem aí o direito de greve, que é algo muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Insubstituível. Carlão, avançando nessa questão da mobilização, você acha que essa interação do sindicato com a sua base, uma base que é minoritária em relação ao universo da prefeitura, se torna aí um exemplo para outras prefeituras, um exemplo de organização? Eu acredito que isso abre uma nova perspectiva. Perspectiva porque nós precisamos lutar pelo salário mínimo profissional. Essas prefeituras, inclusive a do município de São Paulo, paga um salário inicial de R$ 1.800 hoje, acrescido de uma gratificação que chega a uns 800, dá R$ 2.600 para o engenheiro, o arquiteto que entre na carreira. Esse salário, ele é aviltante, não corresponde ao que os engenheiros e arquitetos ganham no mercado de trabalho. E os salários que a prefeitura tem praticado, prefeitura do município de São Paulo, não corresponde, em hipótese alguma, ao que deveria corresponder minimamente ao mercado. Isso desmotiva, para só ilustrar, Fábio, do último concurso para engenheiros, não ficou nenhum de todos que adentraram a prefeitura. Eles ficam um período, aprendem o trabalho e saem, que o mercado os absorve. E a cidade de São Paulo, então, é penalizada por isso. E com o Carlos Eduardo, a gente conversava fora da gravação a respeito da importância do engenheiro para a cidade. O problema é que o que mais se vê são as obras desses engenheiros, né? E não o engenheiro propriamente dito. Então conta para nós um pouquinho o que faz esse engenheiro, em linhas gerais, para que a pessoa possa, em casa, enxergar esse engenheiro aí por onde ela passar. O engenheiro na Prefeitura de São Paulo, ele cuida de todas as questões, na verdade. Se você, eu brincava, se você olha pela janela, você observa a questão da pavimentação, a questão de guia, de sarjeta, de drenagem, parte de transporte, parte de sinalização, manutenção de toda a cidade. Fora a construção dela, as novas obras, né? Então, todas as questões passam pelo técnico da Prefeitura de São Paulo. E daí a importância do que pelo qual nos damos valor. E eu queria tratar com o Carlão o seguinte: agora o sindicato também tem assento numa mesa de negociação? O sindicato, que é o representante legítimo de uma categoria, tem assento numa mesa de negociação junto à Prefeitura? Sim, o sindicato não tinha esse assento no sistema permanente de negociação, mas nós fomos nos colocando, procurando o nosso espaço, e hoje
dentro das mesas de negociação efetivas, nós temos esse espaço assegurado. Eu gostaria também, Fábio, de ressaltar o empenho do nosso e o apoio do presidente Murilo em todo esse processo. Ele nos deu total liberdade, e cobra também, claro, né? Para tocarmos esse movimento pelo CESP. E tem tido uma participação muito intensa nas articulações. Ele tem buscado contatos com o prefeito, com os secretários, com o legislativo, para sairmos desse impasse. Carlão, quero muito agradecer a sua presença aqui, viu? E se tiver algumas considerações finais. Eu é que agradeço, Fábio, aos engenheiros e arquitetos municipais, que eles têm demonstrado uma determinação muito grande, a conscientização da categoria vem crescendo num ritmo muito importante e que essa organização, ele não vai se perder no tempo, ela vai ser permanente. Obrigado, Carlão. Carlos Eduardo, também quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar aqui e quero deixar aberta a câmera para suas considerações. Fábio, na verdade eu é que agradeço, essa oportunidade é única, né? A gente se manifestar e colocar os nossos desejos aqui e as nossas necessidades. O sindicato, de fato, é a instituição que abriu a porta e nos orientou nesse sentido. Nós tínhamos um desejo que pôde ser manifestado através das orientações e da porta aberta que recebemos aqui no sindicato. Com esta orientação, com esse aprendizado, nós, de fato, divulgamos essa transparência para todos os colegas. Os colegas, ao longo do tempo, passaram a acreditar cada vez mais no nosso trabalho, dos delegados e do sindicato, e com isso a base foi aumentando, na verdade, na participação. Nós temos já vários grupos de trabalho nos apoiando, nos ajudando, criando projetos de lei. Como o Carlão disse, nós vamos passar pela Câmara Municipal e é lá que a gente vai ter que aprovar todos os nossos desejos. Então, na verdade, eu é que tenho que agradecer. E ainda teremos muito trabalho pela frente junto do sindicato. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem lembrado aqui, o nosso foco foi justamente dizer sobre algo que já está escrito e que já está eternizado, que é esta mobilização dos profissionais engenheiros na Prefeitura Municipal de São Paulo. Você acompanhou aqui relatos de pessoas com 30 anos trabalhando na prefeitura, dizendo: nós nunca vimos algo com essa magnitude, com esta organização. Para você acompanhar mais detalhes a respeito desta mobilização que continua, acompanhe os veículos de comunicação deste sindicato, em especial o nosso portal na internet, com atualizações minuto a minuto e quando sempre que for necessário. Esta edição televisiva do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais notícias a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Entre 2009 e 2011, a taxa de inovação das empresas brasileiras foi de 35,7% entre os 128.699 empreendimentos pesquisados. No triênio anterior, 2006 a 2008, a taxa auferida foi de 38,6%. Interessante nós fazermos o registro que o investimento privado em pesquisa, desenvolvimento e inovação, hoje no Brasil, não chega a 0,5%, 0,55% contra 1,90 nos Estados Unidos e 2,50 na Coreia do Sul, que hoje é se apresenta como uma grande potência no sentido de produção científica e tecnológica. Nós estamos falando relacionado a um PIB, né? Então 0,55% do PIB brasileiro contra 2,45% do investimento do PIB sul-coreano. Então, assim, o investimento em pesquisa e inovação tecnológica não pode ficar único e exclusivamente sob a responsabilidade do Estado. Um outro fator que mede a inovação de um país
é o número de patentes válidas. Levantamento feito entre os 20 maiores escritórios de concessão de patentes no mundo em 2012 revela que o Brasil está em penúltimo lugar, à frente apenas da Polônia, com pouco mais de 40 mil patentes. Os Estados Unidos lideram com 2.200.000. Mas a pesquisadora alerta: é preciso tomar cuidado quando se faz comparações. Todas as vezes que apontam um ranking e o Brasil está na 50ª posição, nós precisamos lembrar que nós estamos comparando com universidades, excetuando, claro, os Estados Unidos, que é um país relativamente novo se comparado ao velho continente. Nós estamos falando de universidades que foram criadas na Europa no século XIII. Então, precisamos ter um pouquinho de cuidado nesse tipo de comparação. Estamos cobrando inovação tecnológica, né, de um país que, agora há pouco que avançou, considerando, né, o tamanho da história, ele avançou agora na sua produção científica. Atualmente, no Brasil, cerca de 27% dos pesquisadores brasileiros estão na iniciativa privada, contra algo em torno de 80% nos Estados Unidos e 75% na Coreia do Sul. Ou seja, mais de 70% dos nossos cientistas estão nas salas de aula e não vão produzir necessariamente produtos inovadores. Então, não dá para imaginar que o país vai fazer, Fábio, inovação tecnológica com os doutores em salas de aula. Então, hoje, Nora, como é que nós vamos fazer isso? Migrando uma parte considerável desses pesquisadores, desses cientistas brasileiros, para a indústria e para o setor de serviços. Então, nós só vamos alcançar e vamos caminhar na direção da inovação tecnológica quando, né, a iniciativa privada acordar para o seu papel também na inovação tecnológica. Algo básico que falta para o setor privado é informação para gerar inovação. Muitas empresas, inclusive de médio porte, desconhecem, por exemplo, as fontes de recursos e as possibilidades, talvez, de você recorrer a um sistema de incubadora que existem nas grandes universidades. Então, quando eu disse agora há pouco, não se faz inovação tecnológica com um doutor em sala de aula, com um cientista, um pesquisador em sala de aula, mas nós temos dentro das universidades, né, os institutos de pesquisa ou as incubadoras que as empresas precisam conhecer. Para saber mais a respeito da inovação no Brasil, acesse o nosso portal na internet.